O cultivo da cana-de-açúcar era a força de Pindamonhangaba no século XVIII. De lá para cá, muita coisa mudou e a cidade se industrializou rapidamente. E como em outros municípios, né, Márcio, os efeitos da crise também foram sentidos. Neste ano, 600 pessoas foram dispensadas no setor industrial. E os reflexos da queda na economia em Pindamonhangaba você assiste agora na quarta reportagem da nossa série sobre os desafios da indústria no Vale do Paraíba. O emprego representa o sustento da economia. Gente trabalhando garante o dinheiro circulando, incentiva o consumo. Mas sem trabalho, o comércio fica às moscas. Ninguém compra mais. Os pedidos nas fábricas diminuem. E sem produção, demissões. Se a economia estiver bem, andando bem, todo mundo empregado, trabalhando, essas indústrias vão estar bem e a cidade vai estar melhor do que as outras do país. Agora, se acontecer o contrário, se a situação econômica estiver ruim, essa cidade do Vale do Paraíba sente mais do que outras cidades. Então, ela fica pior do que outras cidades do Brasil. Então, esse é o problema que nós temos, que é exatamente isso que está acontecendo agora no momento, né? Os severos efeitos da crise estremeceram a economia do país inteiro e encolheram o número de postos de trabalho em cidades industrializadas, como Pindamonhangaba. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, em 2016, 600 pessoas foram dispensadas das 70 indústrias instaladas no município. 1 a cada 3 empregos gerados em Pindamonhangaba está no setor industrial. São cerca de 30 mil homens e mulheres empregados nas fábricas daqui. O sindicato foi muito nas portas das empresas para procurar conversar com o trabalhador, procurar entender o que estava passando. E fizemos as conversas, fizemos várias assembleias, colocamos na mesa para a empresa que tinha várias situações para que pudéssemos conversar antes das demissões. Gigantes como a Confab e a Gerdau, duas poderosas no segmento siderúrgico, sentiram o duro golpe da crise. Elas são as maiores empregadoras da cidade. Juntas, geram mais de 3 mil postos de trabalho. Mas a baixa na produção levou, em média, 8% da mão de obra dessas empresas para o buraco. O Eliedes entrou para as estatísticas dos metalúrgicos que não conseguiram ser salvos da crise. Ele perdeu o emprego em julho, depois de ver muitos companheiros indo embora da fábrica também. E de empregado, o ex-metalúrgico virou o patrão. Ele abriu essa loja de troca de óleo de carros, oportunidade que nasceu em meio à crise. As empresas da região, elas estão entrando em layoff, tá tendo muitas demissões nas empresas. Então eu comecei a pesquisar e buscar alternativa no que eu poderia estar fazendo para não ficar por um período longo desempregado. No passado, o campo sempre foi a força de Pindamonhangaba. No século XVIII, essas terras eram tomadas pelo cultivo da cana-de-açúcar. Em 1820, o ouro da época brotou no solo da cidade, o café. O município foi um importante centro cafeeiro durante muito tempo. Com a decadência do grão, a economia de Pindamonhangaba precisou se reinventar e o produtor partiu para a plantação de arroz e a criação de gado leiteiro. Mas na década de 50, o campo ganhou uma forte concorrente e os moradores trocaram esta paisagem por outra. O cinza da industrialização chegou na cidade e ocupou diversos bairros daqui. De 1970 a 1985, Pindamonhangaba passou por um rápido processo de crescimento industrial, com a instalação de dezenas de fábricas. Com mais empregos na cidade, a população deixou o campo e veio para cá, em busca de oportunidades. O milagre das latinhas. 14 bilhões de embalagens são recicladas no Brasil, o que representa 98% do consumo no país. 70% delas são reaproveitadas na Novelis, líder mundial no segmento. E o alumínio é a riqueza dessas bandas.
forte o suficiente para resistir à crise. 1.200 pessoas trabalham na planta de Pindamonhangaba. E mesmo com o país imerso nesse complicado cenário econômico, o quadro de funcionários da companhia saiu ileso, ninguém foi demitido. Apesar da gente verificar que a produção de cerveja e a produção de refrigerante eles sofreram uma leve queda quando a gente compara com relação ao ano anterior, a gente consegue ver ainda a presença da lata, fruto do consumo cada vez maior das pessoas em casa, saindo menos, estando menos passeando, menos de férias, as pessoas contendo um pouco os custos. Então, esse tipo de consumo acaba privilegiando um pouco a lata. O prefeito eleito Israel Domingues, do PR, assume o mandato em meio a uma impiedosa crise financeira no país. No plano de governo dele está uma tentativa de manter o homem no campo e desenvolver projetos como o ecoturismo. Nós temos que resgatar aquilo que nós perdemos, né, através desses órgãos de fomento de atrativos de indústrias, mas não podemos esquecer também que nós temos que gerar um dinheiro novo, uma receita nova e uma segunda via para que possa atrair mais empregos, que é no caso do turismo, né? Nós temos um potencial evocado no nosso turismo, que é o ecoturismo, o turismo que pode ser gastronômico também, e já somos reconhecidos pelo Ministério, né, como turismo do Vale do Paraíba, região serrana. Temos que fazer o fomento para que o turismo possa ser viabilizado não só em Pindamonhangaba, mas na região. Esse economista diz que cidades como Pindamonhangaba, fortes no mesmo segmento, ficam reféns dele. Para ele, Pinda deveria investir de novo na primeira atividade econômica da cidade, o campo. De onde que a área rural é bastante extensa, né? Então, qual é o incentivo que tem para aquela que a gente chama de agricultura familiar? Isso aí é muito importante, isso aí tira o desemprego, não é? Além da pessoa ter os próprios produtos para se manter, ela pode ajudar a cidade para ter um preço melhor, que você não precisa de transporte nem nada, ela pode vender a agricultura dela, né, dentro da própria cidade. E nessa terra cheia de possibilidades, indústria e zona rural não competem, mas oferecem oportunidades para a cidade seguir forte. Olha, já esta reportagem vai poder ser revista no Facebook da TV Band Vale. E amanhã nós vamos mostrar como as indústrias de São José dos Campos passam por este momento de crise. Falando em São José dos Campos, a Embraer reduziu de 2.000 para 1.080 o número de funcionários que pretende colocar em layoff a partir de janeiro. O objetivo é ajustar a produção à queda da demanda e, consequentemente, garantir os empregos. A suspensão dos contratos de trabalho será por até 5 meses, em turnos diferentes durante 2 anos. O sindicato informou que a nova proposta será votada em assembleia no dia 20. A Vale Clean, responsável por serviços laboratoriais em São José, suspendeu os atendimentos aos pacientes do SUS. A empresa alega que a prefeitura tem atrasado o repasse das verbas. As autorizações de fornecimento de agosto a novembro não foram emitidas. Já a Secretaria de Saúde justificou que as reprogramações de pagamento ocorrem devido à queda na arrecadação, mas que tem repassado os valores dentro dos prazos acordados e que já pagou mais de 9,5 milhões de reais ao laboratório, incluindo novembro e dezembro. O município informou também que vai adotar medidas judiciais para a retomada do serviço. Enquanto isso, os exames serão reagendados para um laboratório próprio. Você vai ver agora um exemplo clássico de mau exemplo sobre como cuidar do patrimônio histórico. Em Taubaté existe uma bica que, segundo a lenda, Gianda, quem bebe dela sempre volta para a cidade. Mas parece que não está muito assim não, né? O tradicional ponto turístico está seco, abandonado e fechado ao público. Na lendária Bica do Bugre, em Taubaté, lixo e sujeira se acumulam, reflexo do abandono do ponto turístico localizado na região central da cidade. Eu acho que deveria se conservar, porque é a história da cidade. É vergonhoso. Por ser um patrimônio é ruim, né? Deveria ser cuidado porque acaba sendo a imagem da cidade. Segundo a lenda dos índios guaianazes, quem bebesse desta bica sempre voltava a Taubaté.
Hoje, nem água existe mais. A nascente secou com o tempo. Em 1997, um reservatório da Sabesp foi instalado, época em que jorravam 14 mil litros de água por dia. Há 6 anos, o local passou por uma revitalização. Antes, toda a água que caía da bica era desperdiçada e, por isso, a prefeitura decidiu fechar a torneira em 2014. Além disso, o acesso ao local não é mais permitido e, desde então, este espaço está assim, totalmente abandonado. Também em 2014, o município anunciou que providenciaria uma bomba para transformar a bica em uma fonte, onde a água seria reaproveitada. 2 anos se passaram e o projeto não saiu do papel. Segundo o secretário de Serviços Públicos, com a queda da arrecadação, a prefeitura priorizou outras áreas, como saúde e educação. Isso gerou aí, durante esse período todo, agora nesses 30 meses que ela se encontra sem atividade em relação à água, quase R$30 mil de economia para o município. O que a gente pretende agora, em 2017, tentar revitalizar aqui, deixar ela um pouco mais atrativa e com uma água de reuso, mas que não seja para consumo humano, né? Vai ter que colocar uma placa informando que a finalidade é cultural, somente para demonstrar que aqui no passado era uma bica, mas para manter ela aberta o dia todo com água tratada é um desperdício muito grande. Já este produtor cultural defende não apenas a reforma do ponto turístico, mas uma revitalização de toda a região central de Taubaté. O centro da cidade merece uma revitalização para que todos os bens históricos que ainda sobrevivem se sobressaiam. No próximo bloco tem futsal. Foi emocionante, hein? Com gol no último segundo, o Taubaté vence o São José e fica mais pertinho do título da Copa Paulista. Já, agora 7 horas, 12 minutos.